A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Quero convidar a igreja a ficar de pé em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um culto do refrigério. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra aos nossos corações, através dos louvores, da palavra, através de cada um dos irmãos que passar aqui pela tribuna. Convido os irmãos a abrir na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Eu saúdo também os irmãos que estão pelo YouTube com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Deixe o seu pedido de oração aí pelo YouTube. No final desse culto nós vamos estar orando por cada um dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando pela vida de cada um dos irmãos que estão presentes aqui. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos que estão pelo YouTube, se você puder compartilhar com seus grupos de WhatsApp, compartilhe e abençoe outras vidas em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Os irmãos que acharam, digam amém. Glória a Deus. Passamos a ler em nome de Jesus. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes de atribulação, perseverai em oração. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o versículo, tema que nós estamos nesse mês de fevereiro, capítulo 12, versículo 12. Eu vou ler mais uma vez para ficar gravado na sua memória. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. É através da oração que nós alcançamos o milagre. É através da oração que realizamos aquilo que a gente não pode fazer. É através da oração que Deus ele faz, ele realiza na nossa vida aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que a nossa influência não pode fazer, aquilo que os nossos amigos não podem fazer, aquilo que muitas das vezes a gente tenta com a força do nosso braço, não podemos fazer. Mas quando nós entramos em oração, quando a gente persevera em oração, aí Deus ele ouve a nossa oração e ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Quantos creem nessa palavra? Levanta a mão para o céu e diga amém. Amém significa assim seja. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se conecte com o céu, se conecte com Deus, porque Deus ele tem uma palavra poderosa nas nossas vidas. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui reunidos e unidos na Tua presença, Pai, para Te adorar, para Te louvar, para Te exaltar, porque reconhecemos, ó Pai, sabemos que o único merecedor da honra, da glória e do louvor é o Senhor, Pai. Sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Pai. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. E por isso que nessa tarde nós estamos aqui na Tua presença para glorificar, para exaltar o Teu nome, ó Pai. Então nessa tarde, ó Pai, pega a direção desse culto. Ó Deus, faz conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Tu sabes como cada pessoa chegou a esse lugar, Pai. Tu conheces o coração de cada pessoa. Tu conheces os projetos, Tu conheces os sonhos. Tu conheces a história de cada uma das pessoas que estão presentes aqui, que estão pelo YouTube, Senhor. E nessa tarde, ó Pai, eu peço algo a mais, Senhor. Eu peço algo sobrenatural, Senhor. Porque tem coisas que nós lutamos para fazer, Pai, e não podemos fazer, Pai. Existem muitas das vezes problemas, ó Pai, que tentamos resolver, que tentamos fazer com a força do nosso braço, com a nossa inteligência, com o nosso entendimento, e não podemos fazer, Pai. E é aí onde o Senhor chega, Pai, e mostra para cada um de nós, ó Pai, que para o Senhor nada é impossível, Pai. E nós estamos aqui, Pai, para adorar, para exaltar, Pai, crendo que no momento que a gente está reunido aqui, exaltando o Teu nome, adorando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, o Senhor está trabalhando para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele esperam, Pai. E a nossa confiança, nós esperamos no Senhor. A nossa confiança não está no homem, não está naquilo que ele pode fazer, mas a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa paz nessa tarde está em Ti. Então nessa tarde, Espírito Santo de Deus, fica à vontade, sopra do Teu vento, sopra em nome de Jesus o Teu Espírito Santo. Nessa tarde fica à vontade para curar, nessa tarde fica à vontade para libertar, nessa tarde fica à vontade para realizar milagres, nessa tarde fica à vontade para realizar o que é impossível para o homem, para que nessa tarde
tarde, Senhor, na minha vida, na vida dos teus servos, na vida de cada um da tua igreja, Pai, o milagre aconteça e nós vamos estar aqui para glorificar e dizer que foi o Senhor que fez, foi o Senhor que abriu, o milagre aconteceu porque o Senhor realizou. E quantos crêem nessa oração, abra a boca, abra os olhos, começa a glorificar, começa a exaltar o nome do Senhor, entre na presença dele, glorificando, adorando, porque ele está presente aqui, ele está do teu lado. A palavra do Senhor diz: onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está presente. Quantos crêem, diga amém. Feche os seus olhos e vamos adorar o nome do Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração sermos inundados por Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar. É o desejo do meu coração sermos inundados por nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Senhor. Cante, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar.
encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por o Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui. Direi do Senhor, Ele é meu Deus e o meu refúgio, e a minha fortaleza. E nele confiarei, e nele confiarei. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. E nele confiarei, e nele confiarei, e nele confiarei, oh, e nele confiarei. Louvado seja o teu nome. Pai, nós te exaltamos nessa tarde, te glorificamos, nós declaramos essa palavra, que tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É no Senhor que confiamos, é no Senhor que aqui nós estamos. Em tua presença nós nos prostramos nessa tarde na dependência do Senhor. Tu és aquele que opera, que realiza, que nos sonda, nos conhece. E a ti atribuímos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, por quem o Senhor é. Por isso, Senhor, eu te peço que nessa tarde o Senhor venha ministrar milagres, respostas de oração, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa edificar o teu povo, e o teu nome continuará sendo glorificado em nossos lábios, em nosso coração, em nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor?
Meus irmãos, sem perca de tempo, pode sentar, tome seu assento. Sem perca de tempo, nós temos muita coisa para entender que Deus vai falar aos nossos corações. Está conosco hoje o irmão João Batista, sua irmã. Pode vir aqui rapidinho, sem perca de tempo. Eles têm um grande testemunho para contar aqui e ministrar aos nossos corações. Peço que sejam bem diretos, né? Concisos e precisos no testemunho por causa do nosso tempo, do nosso horário, tá bom? Solta aí, Abi, pronto. Oi. Graça e paz, igreja. Vou tentar ser breve aqui no testemunho que eu vou dar com relação ao que aconteceu com a minha irmã. O nome dela é Elisete Batista e eu sou João Batista. E sou ministro de louvor aqui da igreja. Veja bem, há menos de 2 anos atrás, a minha irmã sofreu um problema muito forte. Amém? Ela foi constatada que estava com 18 caroços malignos no estômago. E quem está com um tipo de enfermidade dessa, com certeza ela é candidata à morte. Amém? Porque a gente não sabe se a pessoa vai resistir. Mas eu me falei do meu Senhor, a quem eu sirvo. E a luta começou aqui, nessa igreja. Nós viemos aqui um dia de domingo, foi um dia de domingo que nós viemos. E eu falava, porque minha irmã é católica, ela não tem nada contra, mas ela não tem a fé que nós temos, amém? E eu me dispus a lutar por ela, por amor da minha irmã. E com a certeza, no Deus que eu sirvo, me propus a lutar. E aqui começaram as guerras. E eu dizia ao meu Senhor naquele dia que se Ele curasse a minha irmã, eu viria aqui dar esse testemunho. E hoje estou aqui para isso, porque a gente não pode ficar calado naquilo que Deus propõe no nosso coração. A Bíblia diz: sede fiel no pouco que eu lhe colocarei sobre muito. Mas isso aí é o muito, já foi muita coisa. Porque se existia uma coisa que eu amo tanto, é a minha família. Amém? Que eu amo muito a minha família. Então minha irmã estava com 18 caroços malignos. E quando eu comecei as orações, que ela foi fazer a cirurgia, o médico ficou sem entender, porque eram 18 caroços que ele havia constatado, e agora só havia um. Só havia um. Amém, pessoal? Pode glorificar, pode glorificar. E daí você vê Deus como que é justo. Ele honrou também o médico, ele deixou apenas um, e eu creio que o mais fácil dele curar. E minha irmã foi curada, e eu estou aqui para dar esse testemunho, para glorificar o nome do Senhor. Amém? E que sirva de exemplo para outras pessoas de não aceitar a derrota, porque derrota não é coisa de cristão. E o nosso Deus está de mãos abertas para receber aquele que necessita. Amém? Vou passar para ela, que temos que ser breve, e tão somente para ela agradecer. Amém? Isso era para que todos saibam que só Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele pode fazer tudo. Se você crê, verá a glória de Deus. Amém? Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Meu nome é Elisete, né, como ele falou. E no ano de 2018, no final do ano, foi descoberto que eu estava com esse câncer de intestino e tinha 18 fonódulos. Aí, quando ele soube, começou a fazer oração, né, junto, e também uniu a minha fé com a dele, né, que também as pessoas não tendo fé, por mais que você ore, o pastor, todos aqui, se o outro não tiver a fé também, né. Aí eu fiquei 6 meses fazendo a quimioterapia. Quando foi na última quimioterapia, o único que ficou, por honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo, não existia mais, já estava curada. Aí ele fez esse voto a Deus, de eu ter que vir fazer esse depoimento. Só que seria bom que fosse um dia assim de domingo, mas hoje por motivo superior não vou poder ficar. Eu disse, não, eu moro no interior, em Macau.
Eu disse, não, Batista, em outro momento poderei vir à noite também fazer novamente esse depoimento de agradecimento a Deus, né? Porque vocês sabem que não tem oração maior do que hoje, eu refleti muito bem na minha vida, que não tem oração maior do que o agradecimento a Deus. Enquanto mais você agradece, mais Deus nos abençoa, né? Pelas dificuldades, por tudo. E hoje eu aprendi que a forma do agradecer é uma forma da gente estar buscando a Deus e sempre conseguir mais coisas. Por isso que eu estou aqui, já era para mim ter viajado, mas eu tinha que estar aqui para prestar esse depoimento, né? Dessas bênçãos, desse milagre que Deus fez em minha vida, certo? E agradecer por esse momento, pela fé, né? A oração, através da nossa fé, né? Que ele ficou orando, acordava de madrugada, orando por mim toda hora, e graças a Deus Jesus fez esse milagre em minha vida. E hoje eu estou aqui para agradecer. Amém. Amém, pessoal? Glorifica o nome do Senhor, bem forte para Jesus. Alguém, irmão, com alguma bênção para contar? Vem, Bartira. No nome de Jesus. Gente, boa tarde, a paz do Senhor para todos. Eu me chamo Bartira. Meu pastor, né, que sempre esteve do meu lado, está aqui. Ele vai entender certas coisas que eu vou falar do meu testemunho. Eu trabalhava numa empresa, certo? E me desliguei dessa empresa para ir buscar uma graduação que eu queria. E essa graduação seria melhor em João Pessoa, porque era menos tempo. Então, eu cheguei lá, e em 3 meses eu fiz esse curso, certo? Que aqui era 1 ano e meio. Em 3 meses eu fiz o curso, esperei minha carteirinha chegar. Não estava chegando por causa da pandemia, que eu justamente terminei em fevereiro do ano passado. E ontem eu pude colar grau no curso de transações imobiliárias, certo? E com isso, eu tive muita dificuldade ano passado, financeiramente. A minha sorte é que eu tinha recebido a rescisão de uma empresa e foi daí que eu consegui me manter. Tive que voltar para Natal, tive afastada da igreja, voltei para a igreja, graças a Deus, agradeço demais. E com a pandemia também, a gente não estava podendo vir para a igreja, não estava tendo cultos, enfim, acaba a fé esfriando dentro de casa, né? Voltei em dezembro agora, estava dizimando certinho. Teve semana que eu não dizimei, gente. Isso aí serve como exemplo, não só para mim, para vocês também. E teve uma pessoa que veio aqui semana passada e falou do dízimo. Ele falou de um trabalho, que ele trabalhava num hotel e que recebeu a rescisão, acho que alguém deve lembrar, que é um irmão também da igreja, que eu não lembro o nome dele. E uma pessoa chegou e disse: você está dando dízimo? Aí ele disse não. Aí ele separou o dízimo da rescisão dele. Nesse mesmo dia ele foi recontratado. O que eu estou querendo dizer, gente, que a semana que eu não dizimei, que a semana que eu não obedeci ao Senhor, foi a pior semana que eu tive em relação financeiro. Eu tenho uma estética e eu trabalho também nessa parte de imobiliária e uma loja. Então, assim, eu recebo dinheiro, vamos dizer assim, quase todos os dias. E essa semana eu quis juntar dinheiro e não dizimei. Então, foi a pior semana que eu tive de sufoco. Eu fui para casa dos meus pais pedir socorro para uma gasolina, para eu ter gasolina. E eu vim para cá na sexta-feira passada. Quando eu saí daqui, à tarde, eu recebi uma resposta de um comprador de um apartamento. E fechamos a negociação domingo. Então, isso, gente, foi a situação do meu dízimo. E isso serviu de lição para mim, Bartira. E assim eu queria testemunhar isso.
Foi a pior semana, eu não tinha comida na minha casa, eu estava comendo na casa dos meus pais. Fui pedir gasolina, porque eu não tinha condições nem de vir para a igreja. Então, isso foi uma lição de vida que eu recebi na semana passada, na sexta-feira passada. E está aí, eu contando hoje, recebi a minha bênção de Deus e já estou separando o dinheiro para fazer o meu dízimo quando receber. Tá bom? Obrigada. Eu acho bom essas bênçãos na vida dos crentes. Você acha bom também? Né, irmão? Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? O Espírito de Deus está falando já aos nossos corações com essa vitória. Eu queria que você, aqueles que puderem, abra comigo a sua Bíblia, seu smartphone, seu tablet. Mateus capítulo 13, verso de número 23. Mateus capítulo 13, verso 23, já que estamos falando sobre dízimos, sobre sementes, vamos então entender o que aconteceu com a irmã Bartira, né? Vamos entender. Ela contou e nós cremos, agora nós vamos entender o porquê que isso aconteceu. Amém? Tem algum pentecostal aqui que glorifica a Deus? Olha o que diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Diga comigo, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem gosta de estudar matemática? Alguém gosta de estudar matemática? Eu sou muito bom em matemática. Gosto muito de matemática. Às vezes, para passar tempo, fico resolvendo algumas equações de matemática. E se a gente for falar sobre porcentagem e de probabilidade financeira, entendendo esse versículo aqui, existe uma média aplicada de uma porcentagem. Nós semeamos e existe na nossa semente um poder de frutificar dentro de uma colheita, de um percentual que o Senhor está nos garantindo. Vai entendendo? Percentual de 30, de 60 e de 100. 30, 60 e 100. Ou seja, para cada semente que nós... Está dando microfone aqui, Abi, no meu retorno. A cada semente que nós semeamos, o Senhor disponibiliza para nós um potencializar da nossa colheita a 30, a 60 e a 100. O que é que está errado aqui nessa probabilidade de percentual? Quantos por cento nós aplicamos em nossa renda para podermos dizimar na casa do Senhor? Quantos por cento? Não, tem gente que não respondeu. Quantos por cento? 10% de toda a nossa renda. Então, nós aplicamos 10% da nossa renda. Observe, o Senhor nos garante 30, 60 e 100. Olhando por esse percentual de proporção, o quanto nós deveríamos realmente colher? 30, 60 e... Não. Olhando para a proporção aplicada nos 30, de 30 para 60, eu aplico quanto? 30, né? Então, de 60 mais 30, deveria ser quanto? Mas, vocês estão ruins, hein? Vocês, 90, irmão. Olha, eu tenho 30. Para 60, eu tenho uma aplicação de quanto? De 30. 30 mais 30 dá 60. A lógica de percentual seria eu passar a uma colheita de 60 para 90, que é mais 30, sim ou não? Mas por que o Senhor nos garante colher, ao invés de 30, 60 e 90, Ele nos proporciona colher 30, 60 e 100. Por quê? Porque Ele nos proporciona colher 100%, mas nós só ficamos com os 90.
Então nós não colhemos 90, o Senhor sempre nos garantirá uma colheita abundante de 100% de toda a provisão, de toda a riqueza, de todo o milagre, de toda a bênção. Já era para você estar recebendo de tudo quanto Ele nos provê. Porém, quando nós devolvemos 10%, ficamos com aquilo que realmente deveríamos ficar, que é os 90. Entendeu? Amém? Então nós vamos ofertar nessa tarde na casa do Senhor. Você que trouxe a sua oferta, lembre-se que esta oferta, ela tem o poder de potencializar a nossa colheita daquilo que o Senhor nos garante, tá bom? Então você traz a sua oferta em espécie, coloca aqui na salva. Se você trouxe o seu dízimo, que é justamente essa chave de garantia, de provisão, que a irmã Bartira aqui ministrou, você coloca no envelope, ministra aqui na salva. Se você não trouxe a sua oferta em espécie, cadê o pessoal do louvor aqui para me ajudar? Estamos na hora da oferta. Cadê o Hélito? Foi arrebatado? Vamos, se você não trouxe em espécie, nós temos a maquininha, está aqui o Hélito, de cartão de crédito e de débito, que você pode também estar, assim como a irmã Luana, está fazendo a sua oferta e devolvendo o seu dízimo. Se você não trouxe em espécie nem cartão, nós temos aqui disponíveis no nosso telão aqui as contas, para que você, aí sentadinho mesmo, né? Você pega o seu telefone, o seu smartphone, faça a sua transferência e também por essa ferramenta do Pix. Tá bom? No nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar para que essa semente venha frutificar na sua vida. Mais alguém para ofertar? Mais alguém falta entregar? Pronto, mais duas irmãs. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, que o Senhor multiplique, que o Senhor... Diga comigo assim bem alto: o dízimo protege o que eu tenho contra o devorador, e a oferta multiplica o que eu tenho. O dízimo protege e a oferta multiplica, porque é uma semente. A semente sempre gera frutos com muito mais sementes. Pai, nós te rendemos graças por cada contribuição, por cada oferta, por cada dízimo que os teus filhos trouxeram para semear em tua casa nessa tarde. A nossa oração é que o Senhor nos entregue uma colheita abundante de provisão e de milagres. Tudo quanto eles semearem possa ser no Senhor a garantia da provisão diária para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. É o que nós oramos em nome de Jesus. Todos dizem amém. A irmã chegou? Pastor Milton, a irmã chegou? Não? Meu Deus. Você gosta, né, irmã Iris? Vamos lá, irmãos. Já que a nossa preletora, por algum imprevisto, não chegou, eis-me aqui, né? Vocês me aguentam mais hoje? Então vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4. Pastora Suzana já prepara aquele eu sou vitorioso, forte, viu? No nome de Jesus. Sim, certo. Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu ministrei essa palavra há um tempão atrás, mas eu meditando nela numa devocional hoje pela manhã, Deus descortinou muita coisa que vai edificar a sua vida, que eu mesmo me surpreendi, fiquei estupefato com a revelação que Deus me deu. Então vai ser forte para a sua vida. Versículo de número 1 diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tu tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Chega às vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Eu já estou todo arrepiado, irmão. Pelos minutos que nos restam, quero ser também preciso. O texto diz que conta a história de uma família, um homem que casa-se com uma esposa, e essa família, esse casal, tem 2 filhos. E biblicamente falando, o homem da casa, além dos princípios espirituais de ser sacerdote, um mentor, um ensinador, um pastor do seu lar, o homem também, no contexto gerencial, no contexto humano, no contexto daquele que é o cabeça da casa, ele tem algumas características também, como aquele que protege, aquele que dá segurança para a sua família, aquele que é o leão da sua casa, como aquele que guarda, e também aquele que é o provedor. Não estou aqui falando, e longe de mim tecer nenhum tipo de comentário a respeito de machismo ou feminismo, até porque também na Bíblia vai nos dizer em Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, que quando 2 trabalham juntos, tem melhor ganho do seu salário. E aqui 2 pode ser homem e mulher, e as mulheres, eu queria que minha mulher ganhasse muito mais do que eu. Cadê as mulheres para dar glória a Deus? Eu queria demais, né? Eu, minha filha, aquele presentinho que você, né, disse que ia me dar. Então, nesse contexto, este homem era o provedor da sua casa, e então ele morre, e quando ele morre, deixa a sua família descoberta dessa provisão, e certamente quando nós estamos passando por perdas, nós somos empurrados a um tempo de crise, a um tempo de escassez, sejam elas crises emocionais, sentimentais, mas acima de tudo, quando se mexe em um contexto de renda, um contexto que nós estávamos habituados com aquele nível de salário, nível de vida, né? Nível, me ajuda a pregar aí, nível... coisa boa é pregar para os reverendos, né? Um padrão de vida dentro de um conforto ou de um planejamento financeiro. Quando se há uma mudança nesse contexto, mexe com a nossa estrutura. E nesse caso não foi diferente. E naquela época, quando alguém tinha uma dívida, um homem tinha uma dívida, ou uma dívida era gerada após a sua morte, os seus filhos deveriam, se estes fossem maiores de idade, tanto assumir o compromisso do sustento da sua mãe, quanto também pagar a dívida que era do seu pai. Mas nós entendemos que nesse texto, esses meninos não eram maiores de idade, eles eram menores de idade. E segundo a lei de Moisés, se os filhos fossem menores de idade, eles deveriam ser levados por aquele que era conhecido como o credor, ou seja, o detentor, o possuidor do direito da dívida, de levar aquelas crianças ou aqueles jovens ou adolescentes para o trabalho, para que eles pudessem pagar a dívida do pai com o trabalho. E assim foi feito. O credor então bate a porta daquela viúva e declara essa palavra, que veio buscar os seus 2 filhos para serem levados como escravos para pagamento da dívida do seu pai. E aqui eu começo a ministrar uma palavra muito forte ao seu coração, e quem veio receber, abra o seu coração, porque vai ser bênção de Deus para você receber. A primeira atitude que nós devemos ter quando passamos por lutas, perdas, desertos e, acima de tudo, de escassez, quando essa escassez nos tira o sono, nos tira a paz, nos faz viver dimensões de preocupações, não é dar lugar ao desespero.
O desespero nos faz tomar decisões precipitadas. O desespero bloqueia a nossa capacidade de entendimento, de razão, de raciocínio. O desespero mexe com a nossa emoção, e a emoção muitas vezes nos trai, nos faz ceder, nos faz muitas vezes nos corromper, nos faz perder mais do que aquilo que nós já perdemos até o tempo da escassez. Essa mulher teve uma atitude que muitos de vocês estão tendo aqui nessa tarde. A primeira atitude que ela fez foi justamente não ceder à pressão que esta dívida estava lhe impondo. Foi não ceder à pressão que este credor, que este cobrador estava lhe impondo. Muitos de nós estamos deixando de perseverar, deixando de crer, deixando de orar, deixando de semear, deixando de glorificar a Deus, deixando de continuar caminhando, deixando de continuar acreditando e crendo por causa das pressões daquilo que nós vamos viver amanhã, pressões daquilo que nós temos de compromisso para pagar amanhã, pressões do que temos hoje. Nós estamos buscando os caminhos mais fáceis para solucionar rapidamente os nossos problemas, mas nessa tarde eu vou liberar uma palavra de sabedoria e profética para você, que antes que o desespero venha bater a porta da sua empresa, do seu trabalho, da sua família e dos seus negócios, você não irá para nenhum outro lugar buscar a solução, se não for a presença de Deus. E essa mulher toma essa atitude, e a segunda atitude que ela toma foi justamente ir buscar o profeta. Ela foi buscar a presença de Deus por causa da sua dívida, através do profeta. O profeta, ele era o representante de Deus, e ele tinha com ele a palavra de Deus, a revelação de Deus, a estratégia de Deus, a solução de Deus, a resposta de Deus, o milagre de Deus, a provisão de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus estava na boca do profeta. Então eu vou liberar outra palavra, porque é um culto assim de empreendedor, mas eu tenho que me mover no profético. Eu vou liberar outra palavra. Quando você estiver sem saída e sem solução para o seu problema, abra os seus ouvidos espirituais, porque Deus vai usar alguém para liberar uma palavra de solução para este problema. Quando você achar que vai estar sozinho, Deus vai levantar alguém para te dizer assim: aconteceu comigo. Ou então alguém vai dizer assim: Deus está me falando que a sua vitória vai ser desta forma. Para o pentecostal que não entendeu ainda, Deus está garantindo que você não ficará sem resposta nesse tempo de escassez. Então, quando ela conta a sua situação para o profeta, que aqui uma outra lição que nós aprendemos, tem muita gente que diz assim: não conte os seus problemas para ninguém, né? O povo prega isso. Não conte a sua vida para ninguém. Não, irmão, homem de Deus não é taxado como ninguém. Mulheres de Deus não podem ser taxadas como ninguém. Você não pode contar para todo mundo, mas você deve contar para aquele que tem. Já tem gente entendendo. Você precisa se envolver em uma relação com pessoas que tenham algo a acrescentar na sua vida. Você precisa adquirir a capacidade de ter fome e sede, de viver num ambiente de pessoas que conseguem te ministrar algo da parte de Deus. Sabe por que nós... Eita, meu Deus, estou fluindo. Sabe por que nós nos desesperamos? Pergunte, por quê? Porque estamos arrodeados de sanguessugas, de pessoas que roubam a nossa fé, a nossa alegria, que só querem usurpar daquilo que temos e não do que somos, porque quando deixamos de ter, aquilo que somos para eles não vale nada. Mas quando nós nos encontramos em um ambiente com pessoas que dizem assim: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, a tua empresa é a minha empresa, a tua vitória é a minha vitória, e nós vamos pagar um preço nessa peleja, e nós vamos avançar, porque Deus está no controle desta causa. Deus vai dar vitória. Eu me alegro com a sua bênção, eu me alegro com a sua porta aberta, eu me alegro com o seu sucesso, eu me alegro com tudo que Deus faz de bom na sua vida. É porque a gente está muito acostumado a se envolver com pessoas que só querem receber de nós. Não tem problema em você dar para alguém.
Mas o problema é que quando você precisa, né? Então ela foi buscar o homem de Deus. E essa aqui vai ser mais forte ainda. Ele olha para ela sem dar nenhuma saudação, sem pedir nenhuma explicação a mais. Ele olha para ela e sem nenhuma perspectiva de arrudeio, de mimimi, de passar a mão, nem de vitimismo, nem de coitadinho, nem de nada. A primeira coisa que ele responde para ela no verso 2, ele diz assim: mulher, o que é que tu tens em casa? O desespero nos faz cegar a capacidade que temos de dar a volta por cima. Diga para alguém do seu lado: o que você tem é suficiente para Deus te fazer dar a volta por cima. Pastor, mas eu estou liso. Não, irmão, nós não estamos falando de coisas, nós estamos falando de fé, de propósito. O que é que você tem? Ele diz, a mulher está indo, eu estou com um problema financeiro. E azeite naquela época era dinheiro. Azeite naquela época era mercadoria de comércio, muito valioso por sinal. E ele vai logo no foco. O que é que tu tens em casa? É porque a gente está olhando mais a grama do vizinho que está crescendo, a empresa do outro, o ministério do outro, o salário do outro, a comissão do outro, a vitória do outro, o concurso do outro, e estamos esquecendo de valorizar aquilo que nós temos. Então a palavra de Deus é essa: pare de reclamar e comece a visualizar aquilo que você tem, porque é suficiente para Deus usar para resolver essa sua causa. E ele extrai dela a capacidade de responder aquilo que nem ela imaginava saber ter. Tem situações que nós vivemos como os abalos de Deus. O que são os abalos de Deus? É que existe uma grande luta, uma grande necessidade, e que a gente não consegue enxergar a saída. Aí Deus vem, nos chacoalha, nos abala nessa área, para que a gente pare e perceba: de onde me virá o socorro? Aí Deus disse assim: o seu socorro já está em você. Você já tem esse socorro, mas a gente não consegue enxergar isso. E ele extrai dela essa capacidade de reconhecer. E aí ela responde: a tua serva não tem nada. Põe aí, pastor Jonas, 2 Reis capítulo 4, versículo de número 2. Na parte B ela diz: a tua serva não tem nada. Deixa eu liberar essa palavra forte para você. Quem não tem nada é o capeta, irmão. Só a irmã Damásio aqui que está entendendo. Quem não tem nada é o capeta. Você, por mais liso que esteja, tem mais coisa do que o capeta. Vou liberar outra aqui para nós. Amém? Valorize aquilo que Deus lhe deu. Potencialize aquilo que Deus lhe deu. Foque naquilo que Deus lhe deu. Porque para os outros podem não ser nada, mas para você tem um poder de multiplicação. Porque quando você coloca o seu coração naquilo que Deus lhe deu, a gigante colheita do Senhor se revela nessa capacidade de reconhecer que foi Deus que fez. Você está entendendo isso? E ela disse: eu não tenho nada. Deixa eu liberar outra, irmão. Não, eu não vou liberar não, você vai me ajudar a pregar. Olhe para alguém e diga assim: mude a sua linguagem. Fala de novo, me ajuda, diga assim: irmão, irmã, mude a sua linguagem. Deus está dizendo: eu vou fazer, e você, mas será? Deus está dizendo: eu vou abrir a porta, e você, mas Senhor, é tanta luta. Deus está dizendo: eu vou colocar as coisas em ordem.
vou colocar a sua vida no prumo, vou colocar a sua vida em um patamar que você vai estar consolidado e consolidada para crescer e para avançar. Aí você diz assim: mas será? Não tenho nada, como vai ser? Deus está dizendo assim: mude a sua linguagem, porque aquilo que você fala diz muito sobre aquilo que você crê. Amém? Aquilo que nós falamos diz muito sobre aquilo que nós cremos. Se você não mudar a sua capacidade de liberar a palavra e de fazer a leitura daquilo que você é e daquilo que você tem, Deus não vai abrir essa porta, porque Deus não tem prazer em ouvir louvores ao diabo, palavra chamada murmuração, são louvores ao ouvido do diabo. Você pode estar pequeno sem ser pequeno. Entre estar e ser existe uma diferença muito grande. Você pode estar em um projeto pequeno, mas viver como alguém grande, pensar como alguém grande, sonhar como alguém grande, desejar como alguém grande, planejar como alguém grande, trabalhar como alguém grande. Entre ser e estar uma diferença absurda. E ela diz de novo, vou ser bem enfático: e a tua serva não tem nada. Aí de repente ela lembra, eu tenho uma coisa, uma botija com azeite. Levanta a sua mão, porque eu vou liberar essa palavra. Se você acha que não tem, Deus vai trazer a revelação à sua mente, à sua memória, uma estratégia de você entender algo muito forte e especial, que Deus vai descortinar em sua frente, com o que você já tem, é necessário para Deus mudar essa história. Vou liberar outra, não vai vir de fora, Deus já colocou em você. Você pode até achar que o que você tem é insuficiente, mas é aí onde Deus opera o milagre. Você entender a sua capacidade de insuficiência para viver a dependência. Está entendendo? Quanto mais você reconhece a capacidade da insuficiência, mais Deus eleva o seu nível de dependência. Meu Deus, olha, é forte, hein? E quando Deus eleva o seu nível de dependência, Ele manifesta o nível do sobrenatural. Quem está entendendo essa palavra? Às vezes vocês ficam olhando assim para mim, eu não sei nem se vocês estão entendendo. Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então disse ele, para encerrar, versículo 3: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Irmão, tem alguém mais fofoqueiro do que vizinho? Né, irmã Iris? Tem alguém mais fofoqueiro do que aquelas pessoas que ficam bisbilhotando a nossa vida? Tem alguém... Tem muita gente de olho naquilo que você está vivendo. Você sabe disso, não sabe? Tem muita gente de olho nos seus sonhos, nas suas promessas, na sua empresa, no seu concurso, nos seus projetos, nos seus planos. Mas eu quero liberar uma palavra muito forte para você. Enquanto eles ficam de olho, Deus vai te dar a capacidade de suportar a vergonha, de suportar a crise, de suportar a escassez. Eu não vou parar enquanto você não reagir glorificando. Deus vai fazer você ter a capacidade de andar com a sua cabeça erguida no meio da fofoca, no meio da calúnia, no meio daqueles que te perseguem. E mais ainda, Deus vai te dar a capacidade de você revelar aos seus vizinhos os planos que Deus vai te dar, porque eles verão que Deus te deu, e que Deus multiplicou, e que Deus abriu a porta, e que Deus avançou, e que Deus te apresentou, que Deus fez o milagre acontecer na sua vida. Suporte o tempo da crise, suporte o tempo da vergonha,
Suporte o tempo da escassez, encha o seu peito se essa for a estratégia que Deus está dando, querido. Sacode a poeira da vergonha, rasga a capa da tristeza e diz: Senhor, eu vou passar por esse processo, porque eu sei que eu posso ser caluniado agora, eu posso ser envergonhado agora, mas no final quem vai ter azeite sobrando vai ser eu. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que é melhor emprestar do que pedir emprestado. Deus está nos falando, a nossa vitória, o nosso milagre será no nível da nossa capacidade de nos humilharmos na presença do Senhor. Não há vitória para orgulhoso, arrogante, prepotente, gente que acha que é o dono de tudo, o dono de todas. A sua empresa não é sua, esse salário não é seu. Cadê o glória a Deus? Esse sonho não é seu, foi Deus que deu, irmão. Se não fosse a graça, a misericórdia, a bondade, a benignidade de Deus, a gente nem aqui estaria. Eu imagino aquela mulher indo pedir, Bartira, uma vasilha para os seus vizinhos. Eu imagino, porque tem gente assim, tem gente que é assim, essa aqui vai ser forte. Tem gente que vai dizer assim: André, me empresta uma vasilha, e ele vai e dá e não olha nem para trás. Mas tem gente que vai assim: André, me empresta uma vasilha, para quê? Para quando? Que arrumação é essa? Não, é porque eu vou derramar uns pinguinhos de azeite nela. Menino, que coisa é essa? Esquece disso. Não, porque eu estou crendo no meu milagre que vai multiplicar. Irmão, que conversa é essa de multiplicação? Não existe. Tem gente que não acredita naquilo que Deus está movendo sobre a sua vida. Então, Deus vai levantar pessoas para te dar a capacidade de deitar aquilo que você tem. Deus vai usar pessoas para serem canais de bênçãos, ferramentas do Senhor, para te dar a estrutura que você precisa para você crescer. Não vou parar, porque eu estou sentindo fluir um profético aqui. Você tem um azeite, mas não tem muitas vezes os recursos. Você pode ter o sonho da empresa, mas não tem o maquinário, não tem a estrutura. Mas aquilo que Deus te deu vai atrair o que falta para você multiplicar. Meu Deus do céu. Diga comigo assim: não adianta ter vasilha se não tiver azeite. Eu prefiro ter azeite do que ter vasilha. Porque se aquela mulher tivesse um monte de vasilhas, mas não tivesse o azeite, o que é que ia multiplicar? Então, o que você tem, eita, essa aqui vai ser bem quentinha. O que você tem vai atrair o que falta. Continue perseverando, porque o que você tem vai atrair o que está faltando para Deus completar esta obra, este milagre, este projeto. Levante a sua mão e comece a fluir nesse profético aí, irmão. Vá adorando, vá recebendo, vá tomando posse, vá acreditando que o que você tem vai atrair de longe, de perto, os recursos, o que falta para este milagre acontecer. Pastor, como vai ser? Deus vai levantar quem você espera e quem você nem espera, para te oferecer vasilhas para esse tempo de multiplicação. Agora, grite no ouvido de alguém e diga assim para ele: quando você for viver algo em Deus, misericórdia. Diga: quando você for viver algo em Deus, pense grande. Deus não lhe quer com coisas pequenas. E a sua perseverança vai gerar em você a capacidade de ser inconformado com coisas pequenas.
Porque o que Deus vai derramar vai caber justamente na capacidade de você ter depósitos para guardar o que Ele está derramando. Porque o profeta disse: pegue vasilhas, mas não pegue pouca não. Sabe o que é isso? Deus está quebrando nessa tarde princípios de mediocridade nas nossas vidas. Mediocridade não é palavrão não, irmão. Mediocridade não é palavrão, nem uma palavra pejorativa. Mediocridade vem da palavra do radical média, medida de média. Ou seja, tem gente que só está acostumado a viver isso aqui, na média. Só 2 ou 3 vasilhinhas para mim tá bom, porque aí eu faço um bolinho, um pãozinho e vou viver feliz da vida. Aí Deus está dizendo assim: não, eu não quero você com pouco, eu quero você com muito. Por último, prometo, já é 1h em ponto, misericórdia. Versículo 4, o profeta diz para ela: então entra. Diga comigo: entra. Aonde? Aonde? Deus está nos movendo a ter a capacidade de estarmos firmes no lugar da escassez. Deus vai dar os recursos que vieram das vasilhas, mas ela precisou pegar as vasilhas e trazer para o lugar da onde estava faltando. Está entendendo, irmão? A solução não vai ser fugir do problema, vai ser encarar esse problema. Ela pegou as vasilhas, eu imagino ela voltando para casa com a sacola cheia de vasilha e dizendo assim: escassez, eu já estou armada até os dentes, os seus dias estão contados. Luta, eu estou municiada. Ela entrou, ou seja, ela voltou ao lugar da escassez. Como se estivesse dizendo assim: agora você, escassez, não vai suportar aquilo que Deus ministrou no meu coração e o que eu vou derramar. Entra, fecha a tua porta. Sabe o que é isso? Capacidade de estar sozinho ou sozinha, escondido, mesmo esquecido, mesmo sem ninguém ver, e ter o poder de produzir. Ou seja, Deus vai lhe dar os recursos, mas você precisa trabalhar. Você precisa arregaçar as mangas. Deus vai fazer milagres acontecer, mas você precisa fechar a porta. Quando você fecha a porta, você está dizendo assim: escassez, eu estou colocando em você um limite. Daqui você não passa. Deus não é Deus apenas de porta aberta não. Deus é Deus também que multiplica quando a porta está fechada. Você não é crente que vive dependente de porta aberta. Você é crente que depende da presença dEle em qualquer situação que você esteja vivendo. Diga comigo: se a porta estiver fechada, é lá que Deus vai operar o milagre. E ela fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Fique em pé comigo, por favor. Ela fechou a porta sobre ela e sobre os seus filhos. Eu vou perguntar uma coisa e vocês vão me responder, porque vocês são inteligentes demais e o Espírito está movendo em vocês. Vocês me respondem? Quem foi que emprestou as vasilhas? Quem foi? E quem foi que viu o azeite multiplicar? Ela e os? Aonde estavam os vizinhos? Alguém já entendeu? Não?
Deixa eu explicar para quem não entendeu. Nem todos aqueles que se dispuseram a te ajudar irão conseguir suportar em ver o que Deus vai multiplicar. Estou todo arrepiado. Porque só consegue suportar o que Deus multiplica é quem está perto. Ou seja, Deus vai mandar a estrutura e os recursos de longe. E quem vai viver a prosperidade é você e a sua casa. Não, eu vou profetizar. Você e a sua casa serão supridas de todas as bênçãos de Deus. É você e o seu esposo, é você e os seus filhos, é você e a sua esposa, é você e a sua família, a sua casa serão os primeiros a entenderem, a vislumbrarem, a receberem, a festejar, a celebrar o tempo de abundância que Deus estará derramando em sua vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, por quê? Porque aqueles que não têm a capacidade de estar perto de você na hora da crise, não têm a capacidade de ver você na hora que você estiver nadando em azeite. Então olhe para alguém e diga assim: honre aqueles que estão com você na hora da luta, porque são eles que vão se lambuzar de azeite no final dessa festa. Eu estou querendo encerrar, irmão, mas não estou conseguindo. Eu vou liberar uma aqui que veio agora no meu espírito. Eu não preparei esboço de nada, eu estou lendo só os versículos, é Deus que está falando ao meu coração. Sabe por que as pessoas não nos honram mais hoje? Pergunte a mim por quê? Porque elas não sabem quem nós seremos em Deus amanhã. Porque se elas soubessem quem nós seremos em Deus amanhã, hoje elas nos honrariam mais. Porque elas nos honram hoje pela capacidade que elas medem daquilo que nós merecemos ser honrados. Mas quem será você daqui a um ano, hein? Quem será você, Bartira, daqui a 2 anos com a maior imobiliária de Natal? Quem será você nos seus negócios? Aí vão dizer assim: mas em 2020 como ele estava, né? E você convivia com ele todo dia e não valorizava. Aí depois vai ser você que vai estar emprestando vasilha. Vamos orar? Nem terminei, não consegui terminar, senão vai ficar muito tarde. Mas receba essa palavra. Feche a porta. Traga pessoas que sonham com você para ver esse milagre acontecer. Pessoas que estão na sua casa. Pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade, de relacionamento. E não tenha medo de deitar, de derramar, de confiar em Deus aquilo que Ele te entregou. Haverá multiplicação. Haverá multiplicação. Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, que aonde houver um coração aberto, como uma vasilha destampada, para receber, Senhor, do teu azeite, do teu óleo, da tua bênção, da tua provisão, que nessa tarde eles sejam cheios, que elas sejam cheias, que elas sejam, Senhor, agora completas, em uma plenitude de abundância do Senhor. Eu profetizo por causa desta palavra, que este tempo de escassez nesta empresa, neste negócio, neste projeto, nestes sonhos, neste coração que está procurando por um emprego agora, nesta vida que está olhando para a sua família e vendo que ainda falta algumas necessidades a serem supridas, nós estamos fechando a porta agora, a porta da vergonha, a porta da dívida, a porta da escassez, e liberando um tempo de multiplicação no ministério, nas finanças, na bênção, no relacionamento. Receba essa palavra. Eu oro agora e ministro escassez, pata e retirada pelo poder do nome
de Jesus, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Vamos cantar, pastora. E você, após esse louvor, você vai vir aqui à frente. Enquanto ela estiver cantando, os pastores rapidamente, a hora já passou, vai estar ungindo as suas mãos, derramando este azeite como uma vasilha em suas mãos, para que você leve este azeite de unção e da provisão para a sua casa, para os seus negócios e para a sua vida. Pode começar a ungir. Muito menos um troféu para sorrir. Aleluia! Minha história resumia-se em pranto. É forte, hein? Cada passo, cada canto. Forte. Só Deus sabe o que eu sofri. Aleluia! Eu vivi me curvando para a prova. Estava certo que chegara o meu fim. Aleluia! Quando de repente eu vi uma voz me chamar, a partir de hoje eu vou mudar o teu nome, tua história, teu presente, teu futuro, teu Vão subindo aqui no altar, vem teu subindo aqui no altar. sorriso, tua subindo aqui no altar e vai voz. Eu receber vejo uma a unção. mudança Pode tão subir, vem grande. A diferença Aqui, te meu. farei André, referência. Dá um A giro partir aí, de hoje eu estou dizendo não Roberto, serás o aqui pro altar. mesmo. Então, venham subindo aqui, Tem uma por favor. frase Venham pra passando você aqui no quando o altar. teu nome perguntarem. Vocês vão passando e vão descendo, tá? Vão recebendo a Não me hora da unção. chamo mais aquele. Isso. É mais rápido assim. Pode vir, gente. Sou Todo mundo. chamado agora de de vitorioso. Aleluia, aqui, ó. Sou vitorioso, sou vitorioso. Eu sou Pode subir, receba em vitorioso, nome de sou Jesus. vitorioso. Em Eu nome de agora sou chamado de Em nome de vitorioso. Você é vitorioso, você é vitoriosa. Receba Eu sou em nome de Jesus. vitorioso, tem surpresa Receba. chegando. Ministra aí, pastor. Eu agora sou chamado vitorioso. Aleluia. Cadê os vitoriosos de Jesus? Aleluia, aleluia. Você é mais do que vitorioso. Eu vivi me curvando para a prova. Aleluia. Estava certo Pode que vir, alguém que falta chegara ainda. o meu fim. Aleluia. Quando de repente eu vi uma voz me chamar, a partir de hoje eu vou mudar a barabacharabanas. Oi, decamanas, tua história, teu presente, teu futuro, teu semblante, Falta eu. teu sorriso, tua voz. Vai sentir a diferença, te farei referência. A partir de hoje eu estou dizendo não serás o mesmo. A partir dessa sexta eu tenho uma frase pra você quando teu nome perguntarem. Não me chamo mais aquele. Por que, pastor? Tô chamado agora de vitorioso. Rose, sou vitorioso, sou vitorioso, eu sou vitorioso. Vamos, vitorioso aqui. Eu agora sou chamado de vitorioso. Sou vitorioso, sou vitorioso. Na bracandara manava soia. Ele vai desengavetar um papel, vai botar em cima de um birô e vai dar uma assinatura do céu. E alguém vai contar e vai fazer um culto de agradecimento. Sabe por quê? Sou vitorioso, o meu nome foi mudado. Eu agora sou chamado vitorioso. Você pode aplaudir. Eu estou vendo aqui uma porta se abrindo dentro de outra porta. Alguém trabalha num local e vai subir um degrau, porque está sendo fiel no dízimo. Aleluia. Estenda as suas mãos, vamos orar, vamos encerrar. Lembrando que hoje à noite, às 19h30,
nós teremos encontro com homens aqui no primeiro andar. Eu estarei aqui com um grupo de pastores, pastor Márcio, vai ser bênção de Deus, um tempo de comunhão. E aqui embaixo vai estar o encontro das mulheres, também com a palavra voltada para a edificação da sua vida. Pastor, aí 18 horas você vem mais cedo, né? Almoça agora e fica de jejum até a tarde, porque o café é forte. Um café colonial para a gente ter comunhão aqui e fazermos aquele lanche de bênção, tá bom? A pastora Suzana também tem o seu CD, são 5 temas de CD diferentes. Eu tenho 2 na minha casa, é bênção. Você bem na vida dela, não sai de casa sem comprar, ou só não sai daqui sem comprar o seu CD. Pai, te rendemos graças por tudo quanto o Senhor falou aos nossos corações nessa tarde. Despede do teu povo debaixo da tua bênção nesse tempo de multiplicação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. E só os vitoriosos dizem amém.